Amém, queridos, boa noite na graça e na paz de Jesus, amém? Aleluias. É um prazer estarmos com vocês, é um prazer estarmos aqui nessa noite. Pela manhã a pastora Fátima esteve ministrando e nós tivemos lá na Vida em Cristo, né? Nós temos aí que nos desdobrar para poder estar um pouquinho com os irmãos e compartilhar um pouco de tudo que Deus tem feito. E para nós é uma alegria que Deus fale com você profundamente, que Deus fale comigo profundamente, e você que nos acompanha pela live, que Deus fale com você profundamente. Sim, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é linda, que é maravilhosa, que é vida abundante. Obrigado muito mais por Ti, Senhor, porque Tu és tudo para nós, como diz a canção. Tu és o nosso Deus e a cada dia nós aprendemos isso, que Tu és tudo, e nós queremos cada dia estar mais imersos em Ti, entender o Teu coração e ter revelações da Tua pessoa. Nós queremos conhecer ao Senhor profundamente, como dizia Paulo, e nos conformar contigo e tomar a forma do Senhor em nossas vidas. Portanto, vem mais uma vez com a Tua palavra, com a Tua unção e com a Tua graça, Senhor, e permeia cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias lá no livro de Daniel, capítulo 6. O Senhor me levou a meditar no livro de Daniel todo, até tenho desafiado alguns irmãos, porque nós estamos aí para viver um grande reavivamento, e esse livro tem muitas revelações a respeito disso, fala a respeito dos últimos dias, mas tem uma intimidade, um relacionamento tão profundo, né, desses quatro com Deus. E Deus disse: conheça a história desses quatro profundamente, e você vai entender o que é intimidade comigo. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, via no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora lá em Daniel capítulo 9, verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, então, estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, que tinha vindo na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Capítulo 10, verso 19, disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. Falando ele comigo, fui fortalecido e disse: fala, Senhor, porque me confortaste. Amém? A história de Daniel e a história dos seus 3 amigos. Eles vieram transportados, da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que na época ainda não era rei, conquistou Israel, Jerusalém, povos. O Egito era um grande guerreiro, e quando ele chegou, assumiu o trono no lugar do seu pai, que havia falecido. E ele se tornou o rei mais poderoso da terra e levou os nobres, de Israel, Jerusalém, para a Babilônia. Jovens, bonitos, inteligentes, sábios, os melhores. E chegando lá, impôs que eles deveriam ficar 3 anos num certo regime alimentar para aprender a cultura e a língua dos caldeus. Era um tipo de uma missão transcultural forçada, porque ninguém quer sair da sua terra, para ir para outra terra, ainda mais como prisioneiro. Mas eles propuseram no seu coração não se contaminar, porque eles eram íntegros. Isso poderia custar a vida deles, mas eles não se importavam. Eles já tinham perdido muita coisa na vida, restava pouca coisa, restava Deus, que é tudo. Nós não vamos nos corromper. E assim Deus os honrou, e eles se tornaram os mais destacados de todos os jovens, quando depois dos 3 anos se apresentaram ao rei. E como Deus é o Deus dos deuses e o Rei dos reis, e Nabucodonosor se achava um Deus, se achava maior.
aquele que tinha poder para tirar a vida e dar a vida. Era assim. Era um homem colérico, arrogante, soberbo, guerreiro. Era um destruidor de nações, mas era um homem também que sabia honrar as pessoas que ele achava que merecia honra. Então ele teve um sonho, e nesse sonho esse homem esqueceu do sonho, e ele ficou muito atormentado com aquilo, e chamou todos aqueles sábios que ele havia investido muito exatamente para isso. E na hora que ele mais precisava, da revelação desses homens, ninguém tinha revelação. Então ele ficou irado, mandou matar todo mundo, todos vão morrer. Mas aí então Daniel soube disso e pediu ali para o eunuco, para dar um tempo para buscar a Deus. E ali o Senhor liberou para ele, como já havia liberado, esse dom de visão, revelação, não somente a interpretação, mas o sonho mesmo. Revelou o sonho que o homem tinha sonhado. E ele se apresentou diante do rei e falou a respeito dessa estátua. E aqui Deus já usa o profeta em cativeiro para falar dos tempos finais. Aliás, dos tempos que iam começar ali até o fim da história. Deus já deu um sonho para um rei, e nesse sonho já continha profecias de toda a história, até o final, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico. Isso aconteceu 500 anos antes de Cristo. Isso aconteceu há 2.500 anos isso daqui. É tremendo. E essa estátua aqui, ela foi interpretada, que a cabeça era a Babilônia e o peito o Império Medo-Persa, que haveria de dominá-la, e depois o Império Grego Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, e por fim o Império Romano, e do Império Romano, no final dos tempos, o Pequeno Chipre, que seria o reino, os 10 reinos do Anticristo. E assim, quando ele revelou esse sonho, então ele foi exaltado, e aqueles homens que tinham perdido tudo, de repente agora tem tudo, Ele é o segundo, terceiro no reino, e os seus amigos são governadores agora, então eles estão exaltados. E parece que na nossa vida é assim, há tempos que parece que a gente perde tudo, e há tempos que parece que Deus nos honra com tudo. Não é fácil você obedecer radicalmente a Deus. Quando você tem um propósito de servir a Deus com fidelidade, você diz: eu sou fiel, o que o Senhor pedir eu vou dar. Olha, é uma oração perigosa, porque Deus pede coisas preciosas. Quando Deus nos pediu para sairmos de Santa Rita, irmos para os confins da terra, nunca tinha saído do estado de São Paulo, assim, para um lugar, para o norte. Então eu disse não para Deus muitas vezes. Não vou, eu não vou e eu não vou, e pode chamar outro. Eu costumo fazer isso com Deus, quando Ele pede coisas difíceis. Eu falo não. Eu falo não porque minha vida está boa, eu estou em santidade, não estou fazendo nada de errado. Eu não colhi isso e eu não plantei isso, não vou colher. Então está muito boa a minha vida. Aí Deus continua, aí fala: tá bom, Senhor, o Senhor venceu. Sou igual aquele filho que diz não, mas depois obedece. Porque tem muitos que dizem sim, mas não obedecem, E aí então não foi fácil. Essa etapa da nossa vida, nós perdemos tudo. Quando nós estávamos na aldeia e minha esposa foi picada de cobra, e ali eu caí em si, eu disse: meu Deus, por obedecer ao Senhor tudo deu errado. Eu obedeci radicalmente, o Senhor tudo deu errado agora. Não tenho mais nada, parei no tempo, moro com índio, nada acontece, não tenho nada mais na vida, uma mulher e 2 cachorros, e o que eu tenho o Senhor vai tirar agora também, eu vou ficar totalmente sem nada. Sabe, quando você se propõe a ser fiel a Deus e tudo dá errado, e parece que Deus sumiu e nem existe. Eu me lembro uma vez, eu estava tão chateado com Deus por tantas coisas, que eu disse para Fátima: eu vou caçar. Mas eu não ia caçar, eu ia andar no mato à toa. Eu disse: eu vou andar 40 quilômetros nesse mato, e o Senhor vai falar comigo. E a primeira coisa que eu falei para Deus quando entrei na mata foi: Deus, o Senhor não existe. Não existe Deus. Não existe Deus porque você faz tudo certo e dá tudo errado. Então não existe Deus.
E eu passei 8 horas no mato falando que Deus não existia, mas conversando com ele e tentando convencê-lo que ele não existe, e provando para ele que ele não existe. E quando eu cheguei em casa, sem nada, não tinha caçado nada, tinha um banquete me esperando. A aldeia toda se reuniu, mataram um monte de caça, fizeram um banquete para me receber. E eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei: não, mas o senhor sabe que o senhor existe. Eu só estava desabafando só. O senhor perdoe, né? Mas tem momentos assim na nossa vida. Então esses jovens aqui, eles não se prostraram diante da estátua, mas havia uma ordem que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo. Eles já eram governadores, eles já tinham riqueza, honra, glória, casas boas, o respeito das pessoas, uma carreira, mas eles não podiam negar o seu Deus. E quando eles dizem: nós seremos fiéis, então o rei se torna pior do que ele já era, muito mais arrogante, soberbo e colérico, e manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. Parece que era o diabo ali falando: eu quero ver até onde vai a sua fidelidade. E ele disse: se Deus quiser nos livrar, nos livrará, e se não quiser, nós vamos morrer. E qual é o problema? Aleluia. E assim, quando eles foram lançados, havia um lá esperando no meio do fogo, porque foi ele que criou o fogo, aleluia. E ele estava lá no meio do fogo, porque ele é o próprio fogo. A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor, porque Deus é fogo, ele habita no meio do fogo. Seu trono são raios de fogo, um rio de fogo emana do seu trono, e ele tem poder sobre o fogo, aleluia. E eles caíram ali, nem um fio de cabelo se queimou, nem a roupa, nem a capa deles. E ali aquele rei viu que há um Deus todo-poderoso. E Deus me dizia: essa geração do reavivamento será uma geração fiel, será uma geração leal a mim. Venha o que vier, eu estou preparando pessoas assim. Mas eu ficava perguntando para Deus: como é que alguém pode ser tão leal assim? Como que alguém pode ser tão fiel assim? Aí depois, Nabucodonosor, no capítulo 4, ele tem outro sonho, e aquele é uma grande árvore. Aqui tipifica toda a sua soberba, a sua arrogância, seu poder, a sua glória. Que todos os povos da terra dependiam desse homem, eles se achavam Deus. E Deus disse: eu vou mostrar que você não é Deus coisa nenhuma, que você é um homem, e pior, você é pior que um homem, você vai virar um animal. E esse grande rei se tornou um animal. E Deus disse: eu não vou suportar mais arrogância, soberba e exaltação. Eu não vou tolerar mais que as pessoas se exaltem e profanem o meu nome, e se exaltem em cima do meu nome, e queiram humilhar o meu nome e o meu povo. Eu não admitirei mais isso. Eu vou abater todos os soberbos, começando da minha casa, começando no meio do meu povo. As pessoas arrogantes serão humilhadas nesse tempo. Ele dizia. E esse rei ficou ali 7 anos como um animal. Mas é interessante que os seus súditos cuidavam dele. Ele era arrogante, soberbo, duro. Ele era um homem prepotente, mas parece que muitos gostavam dele. E ele virou um animal e cuidaram dele, né? Acho que deram comida de bicho para ele todo tempo, cuidaram direitinho. E depois ele retornou para dar glória a Deus e se humilhar diante de Deus e falar: só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, aleluia. Mas o seu filho ali, o seu neto, parece que não entendeu, né? Tudo que aconteceu. Depois Nabucodonosor morre, e aqui no seu lugar está Belsazar, que parece que era o seu neto, porque o filho de Nabucodonosor deveria estar na guerra. E esse homem aqui, ele é pior. Ele não é só soberbo e arrogante, ele é profanador. Ele não tem respeito com as coisas de Deus, ele blasfema das coisas de Deus. Ele não tem reverência nenhuma. Ele é uma pessoa totalmente vulgar, né?
palavra que eu posso usar aqui? Ele é uma pessoa que despreza Deus e as coisas. Nós estamos vivendo um tempo que querem desprezar Deus, tirar Deus de tudo, humilhar tudo que se chama Deus, sabe? Como se fosse um nada, uma coisa ultrapassada, uma coisa sem valor, uma coisa que só atrapalha. Olha, vem juízo aí, gente. Vem juízo aí, porque ninguém profana o nome do Senhor. Ninguém tente humilhar, tente colocar na sola dos pés a glória de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. E Deus teve até a misericórdia, mas nesse dia Deus deu um basta, e aquela mão escreveu na parede aquelas palavras, e este homem foi destituído por Deus, porque naquela mesma noite, quando Daniel entrou, e é o único que poderia revelar, e o rei disse: eu vou dar honra e glória e presença. Ele disse: fique com você os seus presentes. Porque esse Daniel não era um homem que se corrompia com presentes, com benécias, que se corrompia com cargos, que se corrompia com algum tipo de exaltação humana. Fique com você, ó rei, mas eu vou revelar a palavra do Senhor. E naquela mesma noite, os medos e os persas invadiram a Babilônia e destruíram o reino babilônico e mataram esse rei. Então é o tempo aqui de Daniel 6, onde Dario o persa reina, é o rei dos persas, e Ciro era o rei dos medos, né? E aqui nós vemos o reinado de Dario, e Dario ama Daniel. Daniel já tem uma certa idade, ele conhece a história de Daniel, ele exalta Daniel, e Daniel é colocado como um dos maiores príncipes. E aí acontece essa questão da inveja. Esses dias eu estava muito angustiado, porque há um forte ataque contra lideranças. Há um forte ataque contra líderes espirituais, contra pastores, contra família, né? Família já há um tempo há uma forte luta, né? Porque esse mundo hedonista, pós-moderno, não tem mais padrão de casamento, um homem e uma mulher, fidelidade para sempre, com os filhos. Isso é uma coisa que cada vez mais o mundo está tentando diluir, destruir, para levar a humanidade a um caos total, né? De depressão total. Mas o ataque agora é exatamente para destruir líderes, para derrubar lideranças, para se desviarem, se apostatarem, se esfriarem, ou seguirem, né, algum tipo de vício, né, algum tipo de paixão desse mundo, alguma coisa desse tipo. E eu estava tratando já vários líderes há muito tempo, estava muito triste com alguns acontecimentos, e Deus disse: me busque pela madrugada. E aí, buscando Deus pela madrugada, Ele disse assim: olha, não tem ninguém forte, não tem ninguém que bate no peito e diga assim: olha, eu sou fiel, eu nunca vou cair, eu confio no poder da minha integridade, eu confio que eu sou uma pessoa íntegra, fiel e leal, eu sou uma pessoa de Deus, eu nunca vou vacilar na minha vida. E eu dizia para Deus assim: mas não é bom ser assim, Deus? Ele disse assim: só é assim quem está perto de mim. Experimenta sair de perto de mim para você ver quem você é. Porque aquele que era bom, ótimo e maravilhoso, que era melhor que você e se chamava luz, o brilhante Lúcifer, o dia que ele se afastou de mim, ele virou o cão, o Satanás, o capiroto, coisa ruim. Então, o segredo para você ficar em pé é ficar pertinho de mim e o mais prostrado possível. Então eu agarrei aos pés de Jesus pelas madrugadas. Comecei a orar pelas madrugadas um mês. Ele me acordava meia-noite, 2 horas, e eu ficava clamando e clamando: Senhor, o que o Senhor quer? Ele disse: intimidade. Eu quero intimidade. Eu quero que você seja mais íntimo. Eu quero que você me conheça mais. Eu quero que você se conheça mais. Eu quero que você me conheça. Você não vai me estudar, você vai me conhecer. E muitas vezes eu estava me derramando. E às vezes a Fátima me via chorando e dizia assim: você está com problema? Você está depressivo?
Você está passando mal, você está entrando em depressão, você está doente. Eu dizia: não, é a presença de Deus, não posso fazer nada. E ficava chorando. Ontem mesmo eu estava chorando umas 2 horas ali, ouvindo uma canção, e orando. E a canção diz: Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer no teu prato, eu quero calçar os teus sapatos, eu quero te abraçar, eu quero vestir a tua roupa com as mangas maiores que a minha, eu quero recostar minha cabeça no teu peito e ouvir o teu coração e me acalmar. E eu ouvia e eu só chorava, porque eu não tinha mais palavras para falar. E Deus disse assim: sabe, filho, as lágrimas falam mais que as palavras. Então eu fiquei chorando, porque as lágrimas falam mais que as palavras. E elas foram subindo para o céu, e Jesus estava ali naquela cama, e eu estava recostado no seu peito, chorando e falando tantas coisas que eu nem sei o que eu falei, mas eu falei muitas coisas. Então aqui este homem se manteve íntegro, mas nós lembramos que no passado aqueles 3 não se prostraram diante da estátua, mas não fala nada de Daniel. E Daniel confessa o pecado do seu povo e o seu pecado. Qual era o pecado de Daniel? Daniel era um homem santo, Daniel era um homem íntegro. Nós não encontramos na Bíblia o pecado de Daniel, mas a Bíblia diz que ele estava confessando o seu pecado. Ele era um homem quebrantado, ele não se achava melhor que as pessoas. Ele era um homem quebrantado. Então veio uma prova dele colher uma coisa que ele não plantou. Ele não plantou deslealdade, ele não plantou pecado, ele não plantou engano, ele não plantou mentira, ele não plantou traição, ele não plantou nada com os reis que vieram. Ele plantou justiça, verdade, retidão, fidelidade. Mas nós não sabemos se ele se prostrou ou não naquela estátua. E agora, por uma obra de inveja, de ciúme, ele é condenado injustamente. E nem o rei podia livrá-lo, porque era lei. E agora então ele é condenado como um malfeitor para morrer na cova dos leões. E toda a sua história ia virar nada, porque iriam dizer: aquele homem que parecia bom era um transgressor na verdade. Aquele homem que parecia bom na verdade era um grande pecador, porque ele foi condenado e foi devorado pelos leões. Quando você planta coisas boas e colhe coisas ruins. Esses dias foi um casal, levou a sua filha amada lá. Ela estava em depressão profunda, assim, chateada com Deus também. O que foi, filha? O que foi é que eu fui criada no Evangelho, pastor. O que foi é que eu sonhei em me formar e me formei. Dei honra para o meu pai e para minha mãe que pagaram minha faculdade. O que foi que eu amei um homem, pastor, mas eu disse: você só vai me tocar depois de casada. E eu casei virgem com um crente. E eu casei virgem com um pastor, com um missionário. E eu deixei a minha profissão para segui-lo. E nós fomos fazer a obra de Deus. E depois nós voltamos. E ele então olhou para mim e disse assim: não te amo, nunca te amei e não quero mais viver com você. E ele me abandonou e foi embora. Então eu pergunto para o senhor: será que vale a pena continuar sendo fiel a esse Deus? Porque eu me guardei desde criança, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Pastor, tem uma coisa pior do que você ser abandonada pela pessoa que você ama, pastor. Aí eu olhei para ela, eu falei: vou falar o que para ela, Deus? Deus disse assim: diga para ela que eu sou o tudo dela.
Não sobrou nada, mas sobrou eu. E ela sempre me honrou. E diga para ela que eu recebo a honra que ela me deu. E diga para ela continuar me honrando não tendo nada, porque a adoração é dar a mim o que eu peço e não o que se pode dar para mim. Diga para ela me adorar, dar agora a sua fidelidade, não tendo mais nada. E assim eu ministrei aquele coração. E Daniel entrou na cova e colocaram uma pedra lá. E talvez ele disse para Deus: se eu tenho pecado na minha vida que eu não confessei, se eu sou um homem duro de coração, se o Senhor não me perdoou, se o Senhor não me lavou do meu passado, se eu plantei coisas erradas e essas coisas erradas ainda subsistem, que os leões me devorem e que a minha história vire pó e não vire mais nada a minha história. Mas se eu estou limpo e lavado pelo Senhor, pelo teu perdão, pelo teu amor, então que a boca desses leões sejam fechadas. E Deus mandou o seu anjo na cova e fechou a boca do leão, porque aquele homem estava limpo diante de Deus, não pela sua própria justiça, mas pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque Deus o amava. Deus o amava. E Deus mandou fechar a boca dos leões. Então foram para lá, e o rei de manhã cedo nem acreditava, né, com voz triste: Daniel, por acaso teu Deus te livrou? Vive, ó rei, eternamente. Ele me livrou, aleluia. E assim esse homem foi exaltado mais ainda do que era, e foi restituído toda a glória para ele. E a glória de Deus encheu novamente aquele reino. Amém, meus queridos? E finalizando a mensagem, na parte que nós lemos ali, né, de Daniel 6, que ele orava 3 vezes por dia. Então eu perguntava para Deus assim: Deus, como é que nessa geração, nós já estamos acostumados, pastor, nós viemos de uma geração assim, que a gente é educado desde criança para trabalhar, se virar e nem depender de pai e mãe, sai de casa cedo. Depois a gente conheceu um evangelho puro, santidade, era santidade, namoro santo, casar virgem. Nós fomos discipulados na marra, no fogo. Nós obedecemos a Deus radicalmente. A gente nem quer obedecer, mas acaba obedecendo, que a gente aprendeu só a obedecer na vida. Então para nossa geração, meus irmãos, não é difícil ser fiel, não é difícil ser leal. Para nós não é difícil a gente agradar a Deus e dizer não ao pecado, porque nós somos forjados, a nossa geração. Mas eu dizia para Deus: e essa geração, Deus, que chega aí, que ela é educada à base de rede social, de celular, no mundo pós-moderno, que tudo pode, não tem nada mais de errado, tudo pode, sabe? Relacionamento, uma mulher de qualquer jeito. Casamento, se for feliz, tudo bem, se não for, arruma outro. Sabe, as pessoas têm que ser felizes, têm que levar vantagem, têm que aproveitar as oportunidades. E é mau exemplo para todo lado, é mau exemplo de autoridade para todo lado, e até de líderes espirituais. E as pregações são: Deus vai te dar tudo, sabe? E você só precisa ter fé, não precisa mais nada. Então eu digo para o Senhor, né? Como que essa geração será fiel? Como essa geração será leal? Como essa geração te adorará como Deus verdadeiro? Aí ele disse assim: só tem um jeito, filho, é conhecer a minha cruz, é conhecer o que eu fiz lá na cruz, é conhecer o meu amor, porque nada desse mundo nojento poderá se comparar à revelação do meu grande amor.
Então, essa geração, ela precisa conhecer o que eu fiz lá na cruz. Ela precisa conhecer. Então, o Senhor me levou, queridos, a essa revelação desse amor maravilhoso. Eu estava compartilhando com o Rosinei o grande amor de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus só, mas nós sabemos separar a humanidade de Jesus e a sua divindade. Amém? Então, uma das revelações maiores do amor de Deus que eu recebi nesses dias, eu sabia, mas não profundamente, e nesses dias orando Ele me falou, Ele disse assim: qual é a maior dor que alguém pode sentir na vida, filho? E eu disse: eu creio que é a dor da rejeição, quando você é abandonado por uma pessoa que você ama. Ele disse: essa é uma grande dor. Eu disse: inclusive, Deus, eu estava perguntando para uma menina que foi abusada pelo pai por 3 anos, né? Ela tinha 9 a 12 anos. Ela foi abusada sexualmente pelo pai. Depois o pai foi preso. E ela foi parar lá na nossa instituição, Lar Esther, né? Que nós cuidamos de meninas que foram abusadas sexualmente. Esse trabalho foi fundado lá em 2000, 2001, né? A missionária Kênia assumiu isso. E nós atendemos ali mais de 500, 600, 700 meninas de tempo integral, morando com a gente lá, né? Nesses anos todos. E ali, perguntando para essa jovem, eu dizia: qual foi a maior dor da sua vida? Ela olhou para mim com os olhos assim, cheios de lágrimas. Ela disse: o senhor vai pensar que a maior dor da minha vida foi que meu pai me abusou por 3 anos, não é, pastor? Eu disse: obviamente. Ela disse: doeu demais, mas essa não é a maior dor da minha vida. Eu disse: qual é, filha? Ela disse: a maior dor da minha vida, e dói até hoje, é que ele foi preso e eu não pude vê-lo mais. Mas a pior é que quando ele foi solto, ele sumiu, desapareceu e nunca mais quis me ver. Essa é a pior dor. Eu fiquei ali olhando para ela. E Deus disse assim, e eu dizia: essa é a maior dor, né, Deus? Ele disse: tem uma pior. Eu disse: qual é? É quando 2 pessoas se amam profundamente e elas são separadas e elas não podem mais se relacionar. Essa dor é a dor que eu tive quando eu entreguei o meu filho. Abraão chegou perto disso, mas Deus não permitiu. Mas ele já estava disposto a isso. Você vai entregar o seu filho, aquele da promessa. Agora que você o ama tanto, chegou a hora de você entregar. Mas você não vai entregar para mim sacrificar, você vai sacrificar. E na hora H, em que ele estava sendo leal e fiel, o Senhor bradou. Mas com Jesus não foi assim. O Pai, né, Deus, o seu estado divino, Jesus, Deus encarnado, Filho, o Pai entregou. Ali houve uma separação. Ali o Pai não podia fazer mais nada. Ali o Pai viu ele ser condenado injustamente e não o defendeu. Ali o Pai viu ele levando bofetadas e não fez nada. Ali o pai o viu sendo amarrado e levado e não o desatou. Ali o pai o viu sendo torturado, chicoteado, recebendo varadas, recebendo açoites, de quase perder a vida, de tanta dor. E o pai não o defendeu. Depois ele foi levado a um tribunal e trocado por um bandido, e o pai não fez nada. Depois ele foi humilhado pelos soldados e tiraram a sua roupa e ele ficou nu. E ainda colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e batiam nele e humilhavam. E ele não foi defendido. Depois ele carregou a cruz e caiu e o pai não levantou. Depois ele chegou no Monte Caveira e ali colocaram os pregos nas suas mãos e o pai não tirou. Mas o pior de tudo, porque até então ele dizia: o Pai está comigo, Pai vai me dar forças. Eu pedi para, se fosse possível, afastar desse cálice, mas não foi.
mas Ele vai estar comigo sempre. E na hora, queridos, que Ele foi levantado no madeiro, todos os nossos pecados foram lá, toda a nossa maldade, toda a nossa malignidade, todas as nossas injustiças. Pense na maldade humana, pense nas coisas mais atrozes que existem, pense na pedofilia, pense no homicídio, pense na violência, pense no genocídio, pense em levar o ser humano ao sofrimento por pura vaidade. Pense nas prostituições, nos adultérios, pense em toda a maldade e egoísmo vieram sobre ele. Então ele não aguentou, aquilo lá era demais. A gente não aguenta a gente às vezes, a gente não aguenta. As pessoas fazem mal pra gente, a gente não aguenta. A gente quer morrer ou matar. Imagine alguém abusar do seu filho, da sua filha, alguém covardemente estuprar um filho seu, uma filha. E ali Jesus falou: Pai, eu preciso de Ti agora, Pai. E ali a separação foi mais radical, porque não houve nem resposta. Porque o Senhor me desamparou na hora que eu mais preciso. E aí ele dizia: essa é a maior dor que existe, filho. E tudo isso eu fiz porque eu amo o pecador, porque eu amo aqueles que foram criados à minha imagem e semelhança, porque eu amei vocês quando vocês não prestavam, quando vocês não me queriam, quando vocês viravam as costas para mim, quando vocês profanaram o meu nome, quando vocês não queriam saber de mim. Eu amei vocês e eu paguei um preço de dor terrível, que foi me separar do meu filho. Eu desabei a chorar. Eu disse: Deus, é muito amor. Quem somos nós? E ele disse assim: filho, você só pode ser fiel a mim, você só pode ser íntegro, você só pode me adorar e dar o que eu pedir, se você conhecer este amor. Se você não conhecer, você não será capaz de ser fiel. Então eu fiquei ali, horas derramado, e eu disse: Deus, essa geração precisa conhecer esse amor. Os maridos precisam conhecer esse amor, as esposas, os filhos. O bandido na cadeia precisa conhecer esse amor. Os políticos corruptos precisam conhecer esse amor. Os pedófilos, Senhor, os ladrões, as pessoas psicopatas, frias e calculistas, Senhor, os feiticeiros, os pecadores, os crentes que nunca nasceram de novo, os crentes, Senhor, que são hipócritas, Senhor, aqueles que se acham fortes e bons, todos precisam conhecer este amor. E eu me derramava ali. Ele disse: essa revelação será a revelação que vai permear a vida dos meus filhos nos últimos dias, e eles serão fiéis até a morte, e eles não vacilarão, porque eles vão lembrar deste amor que os reconciliou lá na cruz. E eles não conseguirão dizer não para mim, e eles não conseguirão permanecer no erro, e eles não conseguirão se afastar de mim, e eles não se deixarão seduzir por tudo aquilo que o diabo tem oferecido nesse tempo, porque este amor, ele é insuperável, ele é irresistível, ele é imerecível, ele é tão grande. E eu fiquei ali como Daniel,
E eu comecei a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo. E eu dizia: nós temos sido tão levianos, Deus. Nós temos sido tão ingratos, Deus. Nós temos sido tão egoístas, Deus. Nós temos achado que cantar para o Senhor, que orar de vez em quando, que ir num culto já está bom. A gente tem achado que a vida espiritual é assim, sabe? Fazer umas coisinhas certas e está tudo bem. Mas quando o Senhor pede alguma coisa preciosa, a gente diz: não é comigo isso daí. Isso daí é com pastor, missionário, esse povo aí. Comigo não. Pecamos e cometemos iniquidade. Operamos impiamente, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. E vai a rebelião, pecado, desobediência, transgressões, e a maldição veio. E aí o Senhor disse assim: filho, você está limpo. Eu disse: por quê? Disse: porque eu te amo. Porque eu te amo. Por quê? Por que o Senhor nos preserva na tua presença? Porque eu te amo, filho. Porque o Senhor insiste em nos atrair para ti, porque eu te amo. Você entendeu isso, filho? Que você é muito amado. Feche os seus olhos. Você entendeu isso? Que você é muito amada. Você entendeu isso, filho? Que você é muito amado. Você entendeu que eu te amei quando você não queria saber de mim. E quanto mais agora que você é lavada e remida pelo meu sangue, como eu te amo. Se você se apartou de mim, não foi porque eu te condenei. Sabe, porque talvez a sua teologia dizia assim: você está sujo, então se purifique primeiro, se limpe primeiro, se lave primeiro, depois vá à presença de Deus. Mas eu te digo, você nunca vai se limpar, você nunca se purificará longe de mim. Vinde a mim assim como você está, sujo, maltrapilho. Vem assim, sem força para lutar. Vem assim quebrado. Vem assim todo sujo, como o filho pródigo veio. Vem assim. Vem assim. E eu vou correr e abraçar este filho fedido, com roupas sujas, sem sapato, sem anel, maltrapilho, que foi rebelde, que foi egoísta, que foi soberbo, mas que se arrependeu e quis voltar, e voltou sujo. Mas eu vou limpá-lo, e ele será limpo para sempre, e ele vai ficar perto de mim. Agora ele será leal e fiel, porque agora eu tenho o seu coração. Entrega o teu coração para Jesus nessa noite. Ah, eu já me converti, pastor. Não é isso. Tem muita coisa que você gosta muito, talvez mais do que Deus. Talvez tem coisas que você ama mais do que a Deus, porque é fácil falar. Mas Deus, nessa noite, Ele fala: filho meu, dai-me o teu coração sem reserva. Eu quero tudo. Eu quero o teu coração. Eu quero o teu desejo. Eu quero os teus pensamentos. Eu quero os teus sentimentos. Eu quero a tua vontade para mim. Eu quero a sua alma para mim. Então responda a Ele. Responda se você pode dar. Responda se você pode entregar. Responda: Senhor, eu não posso dizer não ao teu amor. Sabe, eu não posso ter medo de te obedecer. Eu não posso ter medo de radicalmente andar na tua lei. Eu não posso ter medo de dar tudo que o Senhor pede, porque o Senhor me ama tanto. O Senhor nunca pedirá algo para me destruir.
o Senhor nunca pedirá algo para roubar, lesar, destruir e acabar comigo. Eu sei que às vezes o Senhor pede coisas que para mim são tão preciosas, que parece que ficar sem elas será um grande vazio, mas eu confio que o Senhor preencherá tudo, porque o Senhor é melhor do que a vida, o Senhor é melhor do que as bênçãos, o Senhor é melhor do que a glória, o Senhor é melhor do que as coroas, porque aqueles 24, quando te adoram, eles lançam as suas coroas. Eles estão dizendo: nós te amamos mais do que a glória que o Senhor nos deu, nós te amamos mais do que a exaltação com que o Senhor nos exaltou, nós te amamos mais do que estar sentado em tronos ao teu redor, sendo honrado por todos os seres viventes. O Senhor é mais importante e melhor do que tudo que o Senhor nos deu. Oh, nós queremos também te honrar assim e ser essa geração do reavivamento, Senhor. Oh Pai, o que eu não pude falar nessa noite, fale aos corações. Jesus está aí pertinho de você. Coloque a cabeça agora no peito dele e fique ouvindo as batidas do teu coração. Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer no teu prato, eu quero calçar os teus sapatos, eu quero vestir a tua camisa com as mangas maiores que as minhas, eu quero subir no teu colo, te contar tudo que eu sei, recostar minha cabeça no teu peito e ouvir as batidas do seu coração, e me acalmar, e me acalmar, e me acalmar, e me acalmar, porque só tu és a minha paz. Você precisa de paz, irmão. Você precisa de paz, minha irmã. Sente no colo de Jesus, recoste a sua cabeça no peito dele e conte tudo de você para ele. Conte tudo para ele. Conte tudo, as coisas boas e ruins, as coisas bonitas e feias. Fale tudo para ele. Fale tudo para ele. E ele vai acalmar teu coração. E ele vai te trazer paz. E você vai sair de lá para ser fiel e leal e adorado. Aleluias. Que essa palavra maravilhosa e profética permeie toda a tua vida, e que você viva assim, intimidade. Busque a Deus de verdade, todos os dias fique com Ele, fique pertinho dEle, não saia de perto dEle jamais. Não tome uma decisão sem que Ele fale com você. E o Senhor vai te preservar nesse mundo fiel, e um dia Ele vai te exaltar aqui mesmo e lá na glória, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe todos nós com a tua santa palavra, a sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.